Nesse vídeo eu quero te ensinar 5 dicas para não falhar na hora H. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga especialista em sexualidade masculina e meu grande objetivo é fazer com que você acabe de vez com a disfunção erétil psicológica e com a ejaculação precoce. Nesse vídeo aqui especificamente é sobre não falhar na hora H. Mas basicamente, quando a gente fala sobre falhar na hora H, a gente fala sobre perder a ereção. E afinal, Débora, o que é a ereção e o que é a disfunção erétil psicológica? Disfunção erétil psicológica é quando você perde a ereção na hora da relação ou que você não consegue sequer ter uma ereção. Então, ou seja, você está aqui, você vai para a relação, você não consegue ter ou manter uma ereção suficiente para a penetração. E por que eu falo suficiente para a penetração? Porque às vezes o homem ele vem aqui cheio de cobranças sexuais, achando que tem que ficar como um ferro e na verdade não. Quando a gente fala de uma vida sexual satisfatória, de uma ereção satisfatória, é uma ereção suficiente para que a penetração aconteça, tá bom? Agora, se você vai para a relação, você não consegue ter uma ereção, ou seja, você vai nas preliminares, não tem ereção, você está tocando, você está recebendo estímulos seu ou da sua parceria, você não tem ereção, isso é disfunção erétil. Se você tem ereção nas preliminares, você tem ereção ali nos estímulos, mas você, antes de penetrar, você perde a ereção, disfunção erétil psicológica. Ou até mesmo você tem ereção nas preliminares, você consegue penetrar, mas você perde a ereção no movimento da penetração, disfunção erétil psicológica. Agora só uma observação aqui, qual é a diferença entre a disfunção erétil fisiológica e a disfunção erétil psicológica? É claro que eu não vou falar aqui de uma maneira mais técnica, mas de uma maneira mais simples você consegue analisar se você sofre com a disfunção erétil psicológica, que é a disfunção erétil que eu consigo te ajudar. Se você consegue ter ereções em outros momentos na sua vida, seja de manhã, seja à noite, se estimulando, enfim, você consegue ter ereção em outros momentos e você só perde ou você não consegue só na hora da relação sexual, então é 99,9% de chance de você enfrentar a disfunção erétil psicológica. Agora, Débora, eu não tenho ereção em momento algum, nem na preliminar, nem na relação, nem na masturbação, nem no toque, nada. Parece que o bichinho morreu eternamente. Fisiológica, aí você precisa procurar um urologista para saber como é que está a circulação sanguínea, enfim, como é que o seu corpo ele está reagindo aos estímulos sexuais. Agora uma outra pergunta, quando é que você deve buscar ajuda? Quando procurar ajuda? Quando você sofre com pelo menos há 6 meses com essa falta de ereção e se isso acontece aí pelo menos em 5, 6 vezes a cada 10 vezes que você vai ter uma relação, 5 vezes você não consegue ter ereção, opa, é um sinal de que você precisa procurar ajuda, tá? Agora, isso aconteceu uma vez na vida ou tá na morte, aí não, porque de vez em quando, bem de vez em quando, ele é considerado normal, porque você não é uma máquina, né, querido? Você não é assim, como um liquidificador que a gente liga na tomada e tudo sobe, não. Então, quando você deve procurar ajuda? Quando é rotineiro, quando acontecem várias vezes e quando isso está se prolongando. Agora não espera 10 anos, né? Porque tem homem que espera 5, 10, 15, 20 anos, né? Aí é demais, né? Não precisa esperar todo esse tempo. Você não precisa esperar seu casamento acabar. Você não precisa esperar a sua parceria te largar. Você não precisa adquirir uma depressão ou uma ansiedade para procurar ajuda. Procura antes disso. Ouça o que a Deborita está falando, porque se você esperar demais, você pode ter outros problemas lá no futuro. Agora vamos aqui para as dicas essenciais. E a 5ª dica que eu tenho para você é a mais importante de todas, tá? A primeira dica é: não se cobre demais. Parece óbvio, mas essa dica ela precisa ser dita. Nessas 5 dicas para você não falhar na hora H, então o primeiro é não se cobrar demais, busque relaxar. Como é que você faz isso? Né? Porque
teoricamente falando é fácil, né? Mas e na hora, Débora, como é que eu faço isso? A única maneira de você relaxar na hora da relação sexual é de você enxergar a relação sexual como o seu parquinho de diversão, é o seu lugar de diversão, é o seu lugar de se divertir, é o seu lugar de brincar, até mesmo com as coisas que acontecem erradas ali, né? Às vezes acontece alguma coisa cômica, às vezes acontece alguma coisa desconfortável, brinque com a situação. Quando você enxerga o sexo como seu lugar de brincadeira, o seu parquinho de diversão, é o seu lugar de relaxamento, sabe aquelas válvulas de escape que você tem, que exatamente que você busca para relaxar? Eu não sei você, mas quando eu quero relaxar, gente, eu vou num barzinho e procuro aquele chopp gelado. Aí nem sempre dá certo. Às vezes eu chego lá e o chopp tá quente, virado uma desgraça. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me cobrar? Não, eu vou buscar uma outra maneira de fazer aquilo que deu errado virar certo, ficar certo. Eu vou mudar de lugar, eu vou brincar com a situação, enfim, para que aquilo fique leve. O sexo é exatamente a mesma coisa. Parece que são coisas diferentes, mas na verdade não é. Então coloca o sexo nesse lugar, nessa caixinha de diversão, nessa caixinha de válvula de escape. Quando você começa a lidar com esse pensamento, naturalmente você vai relaxar. E aí por que o relaxamento é importante para não falhar na hora H? Porque quando você aprende a relaxar, o seu corpo, todo o seu corpo, ele relaxa, os seus músculos relaxam. Quando o seu músculo relaxa, você facilita a circulação sanguínea em todo o seu corpo e principalmente na região genital. Quando nós estamos relaxados, a nossa região genital, ela se concentra, ou seja, tem uma maior concentração de sangue, que é o que favorece a ereção. Quando você se cobra demais, você percebendo ou não, acontece uma contração muscular em todo o corpo e aí você contraindo toda a musculatura do corpo, principalmente a musculatura pélvica, o sangue que estava ali, ele sai e aí você perde a ereção. E é incrível porque é um processo interessante. A rigidez, ou seja, a ereção, ela acontece somente se o nosso corpo ele estiver relaxado. Se o corpo ele estiver rígido, a ereção ela não acontece. A rigidez no pênis não acontece. Então é importante você buscar a não se cobrar demais. Busque relaxar e você consegue isso com brincadeiras, levando tudo de maneira mais leve possível. Até mesmo se for um primeiro encontro, né? De repente você está conhecendo uma pessoa, independente se você se divorciou e está tendo uma nova oportunidade, ou se você é jovem, está saindo com uma pessoa há pouco tempo, o que você tem que entender? Que essas primeiras saídas, você está conhecendo a pessoa, então você tem que buscar relaxar e não queira decifrar. Vá se experimentando aos poucos, vai experimentando as outras pessoas, a pessoa aos poucos, vai aprendendo mais sobre ela, vai ensinando mais sobre você. Não se cobre demais como um primeiro encontro, uma alta performance. É tudo com calma, é aproveitar, é relaxar, é parquinho de diversão. Não tem como eu usar outra palavra. E a segunda dica, não menos importante, é vencer as crenças sexuais. Crenças sexuais essas que a gente aprende ao longo de uma vida inteira. E é um detalhe importante, gente, todos nós temos crenças sexuais. Todos nós, eu, você, seu vizinho, sua mãe, seu colega, todos nós. O fato é que aqui nas questões sexuais são as crenças sexuais limitantes, principalmente ao que se refere à cobrança. De repente, crenças sexuais sobre tamanho é o que importa, tempo é o que importa, uma hora é o que importa, né? Uma hora só se for se lascar não sei quem. Então, crenças sobre alta performance, que às vezes vem de filmes pornôs, às vezes vem do que você aprendeu e ouviu uma vida inteira. Crença do tipo, né? O homem tem que funcionar automaticamente, a não ser que você fosse um carro, um liquidificador, alguma coisa assim, mas como você não é. Então, essas crenças sexuais que você vai aprendendo ao longo da vida, você precisa começar a trabalhar. Se você não conseguir trabalhar sozinho, você precisa de um terapeuta, você precisa de um profissional para aprender a trabalhar essas crenças. Porque quando você trabalha essas crenças, você aí evita o tal do falhar na hora H, que é o tema desse vídeo. Você vai evitar perder a ereção na hora H, porque as crenças é exatamente o que faz você se cobrar demais, que é o que eu falei no meu item anterior. E a terceira dica para você, né?
Não falhar na hora H é você de parar de se comparar com os outros, seja esse outro qual for, seja de onde for. Sabe essa conversa de beira de boteco que é homem falando que comeu 30 mulheres por dia? Pois é, esquece tudo isso que a maioria é mentira, 99,9% é mentira. Débora, como é que você sabe que é mentira se você não está lá na beira do boteco? Eu atendo homem, gente, todo dia. Eu atendo 20 homens por semana. E olha só que interessante, nesse nível de comparação, é comum eu receber homens no consultório falando assim, Débora, eu também tenho que chegar lá no bar e eu também tenho que falar que eu fiz um monte de coisa, porque é uma tal de homarada falando um monte de coisa, eu posso ficar para trás? Não, não posso ficar para trás. Então eu também tenho que mentir junto. Então, se comparar com os outros. Primeiro, conversa de boteco, conversa de pescaria. 90% do que você ouvir ali você joga fora. Só se diverte e segue o baile. E ainda tem um outro tipo de comparação, que é filme pornográfico. Se você consome pornografia, naturalmente você vai se comparar com toda a performance que acontece lá, de tempo, de tamanho de pênis, de tamanho de performance, mesmo que você saiba que é tudo editado, que é tudo mentira, eu quero te dizer um segredo aqui, tá? A sua mente, presta atenção, não é você. A sua mente, ela não diferencia o real do imaginário. Você diferencia. Você consegue olhar pra mim e falar, Débora, eu sei que aquele pornô é ensaiado. Eu sei que aquele cara tomou 30 azulzinho. Eu sei que aquele cara tomou injeção no pênis para ter uma ereção de 2 horas. Mas a sua mente não sabe. E aí, quando você vai para uma relação íntima, a sua mente é uma mente comparativa. A sua mente, a minha mente, ela é uma mente comparativa. E aí, quando você se compara com os outros, você acaba afetando e você acaba falhando na hora H. Por quê? Porque você vai se achando não suficiente o tempo todo. E essa comparação, ou ela vem de conversas, ou ela vem de um aprendizado familiar, uma cultura social, ou até mesmo dos filmes pornôs, que é o que mais comum, né? O mais comum entre os homens que eu atendo. E a quarta dica para você não falhar na hora H é aprender a sentir prazer fora da cama. Ué, Débora, você tá doida? Você está falando de cama, de hora H e agora você está falando para sentir prazer fora da cama? Existe uma frase aqui que se você ainda não me ouviu falar, agora você vai escrevê-la em uma lousa na sua casa, na capinha do seu celular, sei lá o que você vai fazer. Você vai escrever o seguinte, que o homem que você leva para a cama é o homem que você tem fora dela. Se você quer sentir prazer na relação sexual, se você quer se sentir excitado para ter ereção, você precisa se relacionar bem com o prazer sexual, com os toques, com todos os tipos de estímulos. Só que se você é um homem que não aprende prazer fora da cama, você não aprende prazer na cama. Você é o mesmo homem, criatura de Deus, você é a mesma pessoa. Então o que eu quero dizer? Ensina você a sentir prazer fora da cama. Aprenda a ter hobbies, aprenda a ter prazer, aprenda a ter descanso, aprenda a ter válvula de escape. E tudo isso você vai com toda certeza levar para a cama e assim, como consequência, você vai provavelmente não falhar na hora H. Como é que eu sei disso? Eu aplico todo santo dia isso no meu consultório com os meus pacientes. E aí tem alguns que falam assim, Débora, mas dá certo mesmo? Eu falo, tá, o não você já tem, vai lá e faz. Depois a gente vê se dá certo. E dá certo, tá? Então, aprenda a mudar o seu contexto na sua vida externa para que a sua relação sexual seja prazerosa. Agora, a quinta dica para você não falhar na hora H. Lembra que eu falei da quinta dica? Pensa que eu esqueci? Aprenda a apreciar os 5 sentidos do prazer. Débora, que diacho é isso? Que desgraça é essa? 5 sentidos do prazer. Tato, olfato, paladar, audição, visão. Geralmente, quando o homem ele falha na hora H, o que acontece com esse homem? Ele está preocupado tanto com a ansiedade de desempenho, com medo de falhar, que ele começa a olhar o tempo todo para o pênis. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai ter tempo? Será que não vai ter tempo? E ele fica o tempo todo ali preocupado e ele esquece de apreciar esses 5 sentidos. Você não está nem experimentando o toque da sua parceira. Às vezes a sua parceria ela está te beijando que você não está nem sentindo. Às vezes a sua parceria colocou ali um perfume, né, para ter uma relação com você, você não está nem sentindo. Por quê? Porque você está focado na cobrança. Então aprenda a apreciar
todos esses sentidos. E aquele que fizer mais sentido para você, você deve acentuar. Por exemplo, o sentido, né, mais aguçado é o auditivo, você gosta de ouvir, ou você gosta de falar, você tem que priorizar isso. Se o sentido do toque, né, o tato é muito importante para você, você tem que aumentar esse tipo de estímulo, porque a ereção, ela acontece frente aos estímulos. E que estímulos, queridos? Estímulos dos 5 sentidos do prazer. E é exatamente isso que eu ensino para os meus pacientes e para os meus alunos, e isso dá certo. E se você quer ter acesso a um conteúdo que eu preparei especialmente para esse vídeo, aqui embaixo desse vídeo tem um link que é do meu e-book do pompoarismo masculino, com exercícios práticos, com dicas práticas para você começar a colocar em prática na sua vida. E esse e-book ele é gratuito, tá? Então você vai clicar aqui, você vai baixar esse e-book e você vai saber muito mais sobre vida sexual masculina, sobre ginástica íntima masculina e sobre como você pode começar a praticar isso na sua vida. Então, anotou aí as 5 dicas para você não falhar na hora H? Não esquece, começa a me seguir, inscreva-se no meu canal e ative o sininho e também me acompanhe nas redes sociais. É muito pedido numa frase só, mas é só você voltar aqui e ouvir de novo que você vai entender. Brincadeiras à parte, também se você puder, deixa o seu comentário que eu faço questão de voltar aqui e ler para preparar novos conteúdos para vocês. Grande beijo e até o nosso próximo conteúdo.